Saudações, amigos modelistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube e vamos dando sequência ao curso de plástico modelismo do Blog do Chiquito. Vamos com a aula de número mesmo? 29. Na aula passada a gente falou a respeito de washed. Hoje irei executar um washed. Vou fabricar minha cor com tinta óleo, vou mostrar para vocês como, vou aplicar, vou limpar, vou fazer tudo na aula de hoje. Antes de a gente começar, você já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal, que eu vou soltar uma vinheta rapidinha e a gente vem com mais uma aulinha de plástico modelismo. Fica aí. Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 29 do curso de plástico modelismo do Blog do Chiquito, versão 2025, militaria. E hoje eu vou pôr em prática um pouco de tudo aquilo que foi dito na aula anterior. Eu os introduzi ao tema washed. Então, eu já falei para vocês toda a teoria que a gente precisava. Hoje eu vou executar um washed aqui para vocês. Meu kit está pintado aqui, né? Tá me dando esses três aqui. Está pintado com automotiva, base Tina. Então eu vou fazer um washed com tinta óleo. Vou fazer o washed universal, como eu fiz lá atrás no primeiro vídeo deste canal, 10 anos atrás, 11, né? Para falar a verdade, 11 anos atrás. Eu vou fazer o washed universal, né? É ele que eu vou fazer. Eu vou fazer com tinta óleo. Eu separei algumas cores interessantes aqui sobre óleo para falar com vocês, né? E se você quer entender melhor por que a gente escolheu tinta óleo, é porque você não assistiu o vídeo da aula passada, né? Volta lá na aula 28 e assista. Separei algumas cores interessantes, tá? Que a gente pode ter como washed, né? Para começar, o preto, eu já falei para vocês que não é usual, não é sempre que a gente usa, mas é interessante você ter. E existe algumas cores que elas já vêm meio prontas para o washed, mesmo nas tintas óleos que não são de modelismo, tá? Vou te mostrar uma, por exemplo, né? Sombra natural. Existe essa cor, sombra natural. Ela é um verde meio marronzado, meio escurão. Pode ser um washed interessante para você fazer sombras e contornos, tá? Existe também o Burnt Sienna, né? O Terra Sienna queimado. Existe o Sépia. O Sépia ele é um pouco mais amarelo, mas dependendo de alguns washes que você vai fazer, ele pode se tornar interessante. Temos o Raw Amber queimado, né? Temos o Van Dyck Brown. E temos o Raw Amber também sem ser queimado. Os tons queimados eles costumam ter um pouquinho mais de vermelho. Você pode usar esses tons puros ou você pode fazer uma mistura. Eu vou fazer uma mistura, por exemplo, usando Burnt Sienna, Van Dyck Brown e preto. Eu vou fazer uma mistura desses três, tá? Uma boa referência de cor para você fazer um wash de sal pense em chocolate amargo. Tá? Aquele chocolate, aquele marrom, mas aquele marrom mais escuro, não chega a ser preto, é um marronzão escuro, tá? Eu vou pôr aqui, já tenho um potinho preparado, vou pôr aqui um pouquinho de preto, vou tentar pôr mais ou menos proporcional. Aí eu vou pôr aqui, ó, esse aqui é o Van Dyck Brown, eu vou pôr 2 partes dele e vou pôr aqui 2 partes do Burnt Sienna. Podia ser o Burnt Sienna ou também o Raw Amber, né? O Raw Burnt Amber, né? Tem as 3 cores aqui, né? A gente pega um pincel, vou pegar um pincel mais maiado, né? E eu vou misturar essas 3 cores. Vamos ver o resultado que a gente chega. E repara que nessa proporção que eu ensinei, a gente já chegou num chocolate bem amargo, tá vendo? Não é preto, mas é um chocolatão bem escuro, né? Essa proporção
Tá certinho, tá vendo? Agora eu vou pegar água rasa. No caso, eu estou usando EcoSolve da Acrylex, de água rasa. Você pode usar água rasa mineral, água rasa artística. E a ideia aqui é fazer uma água suja a partir desta cor. Então é bastante água rasa que a gente mistura isso daqui para fazer o nosso wash. Né? Quanto de água rasa, Chiquito? Até vocês acharem que fica bom. Tá? Se vocês jogarem água rasa ao ponto de vocês sentirem os pigmentos se degradando, você conseguir ver interstícios entre um pigmento ou outro, você tem a impressão que o pigmento está granulado, talvez você tenha diluído demais. Tá? Ou aí você prepara mais tinta, ou deixa esse potinho exposto em algum lugar para secar um pouco da água rasa, aí você volta para a diluição anterior. A minha forminha aqui de empado, ela já tem até umas ranhurinhas, tá? Você pode usar para testar o seu wash. Então você vem aqui, ó, tá vendo? Ele tá correndo, tá vendo? Minha própria marmitinha já me disse que ela tá correndo sem se degradar, né? Sem ficar aquele granulado. Agora eu vou pegar um pincel de cerdas macias, como esse aqui, né? Esse aqui serve. De preferência cerdas longas, tá? Se você quiser usar um pincel, se tiver um desse, por exemplo, esse é um bom momento de usar, tá? Porque ele é fino, para você ser cirúrgico, mas ao mesmo tempo ele carrega bastante tinta, porque ele tem bastante cerdas, tá? Esse é um momento bom para usar esse tipo de wash. E eu vou aplicar esse wash em todas as minhas peças, né? Então vou começar com essa daqui para testar. Eu venho aqui nos pontinhos estratégicos, tá vendo? Eu aplico uma gotinha de tinta e deixo essa tinta escorrer, tá vendo? Tem gente que prefere fazer uma lambança aqui, né? Fazer um wash mais emporcalhadão e depois limpar. Eu já prefiro vir com um wash um pouco mais tático, um pouco mais estratégico, para ele me dar menos trabalho de limpeza depois, tá? Isso às vezes eu até diminuo o tamanho do pincel, faço com um pincel pequenininho. Mas o importante é isso aqui, ó. A peça tem que escorrer e se você quiser ajudar a tinta com a gravidade, né? Fique à vontade. Então você inclina a peça aqui e deixa a tinta escorrer pelos sulcos, pelos vales, como eu te ensinei na aula passada. Se você der um lavadão nele aqui, né? Que é da onde vem o nome da técnica, lavado. Você vai ter um pouco mais de trabalho de limpeza, mas dá certo também, porque aí você conclui, né? Só vai ter o washed onde é necessário, porque o washed, assim como o dry brush, ele se posiciona nos locais onde ele é necessário, né? Então ele é uma técnica que você não precisa pensar muito, né? Você só aplica e aonde tiver que ter o washed, esse lugar o terá para a gente ganhar mais de volume aqui nesse serrilhado aqui, né? Nesse estampado. Esse wash ficou bom de primeira, né? Que acertei de 5 anos fazendo a mesma coisa, a gente pega as manhas, né? Mas se você não acertar de primeira igual eu fiz, você vai equilibrando essa fórmula até ficar bom, né? Pondo mais tinta, acerta a cor, acerta a diluição, né? Não se impressione em querer acertar de primeira. Nem eu acerto de primeira vez. No motor eu não vou fazer porque eu já fiz, né? Nem eu acerto de primeiras vezes, sabe? Eu já estava pronto aqui para ficar corrigindo minha fórmula aqui, mas acertei de primeira. Vou passar no kit todo, né? No caso aqui, só no interior, né? Nem sei o que vai aparecer, o que não vai. Enquanto eu aplico, deixa eu fazer um disclaimer dessa técnica. Vou falar um negócio que talvez tenha faltado eu dizer no vídeo anterior. Tá? Experimente, antes de ir para o seu kit, experimente a técnica e experimente o kit que você vai fazer o wash. Antes de fazer água rasa, acontece muito de o água rasa ressecar demais algumas peças e o kit ficar quebradiço. Eu passei por isso essa semana, terminando um kit antigo que eu tinha aqui.
eu fui fazer o wash nele, o kit começou a desmanchar por causa do wash, tá? Por causa da água rasa. Mesmo esse EcoSolve da Acrylex, que a gente entende como sendo algo mais fraco, né? Mesmo ele deu uma atacadona brava no kit. Então, a água rasa, ela pode não atacar a tinta que você está aplicando, mas ela pode atacar o plástico. Tente se precaver, isso é sempre que isso vai acontecer? Não, isso vai muito da matéria-prima do kit, tá? Pode variar isso de um kit para o outro, não é uma regra. O estofado, lembra o estofado que a gente fez algumas aulas atrás? Lembra que eu falei para vocês que uma hora a gente ia dar um acabamento nele? Farei agora. Se aplicar um wash de mais carregado aqui, o wash já vai fazer umas dobrinhas de tecido para nós. E deixa secar. Para secar, então, fazer tudo aqui, todas as pecinhas aqui. Olha como o wash escorre bem. Tá? Uma dica aqui, enquanto eu vou fazendo também, né? Uma dica para a vida. Eu sempre ensino isso, tá? Quer usar o wash de pronto, panel line, o wash do fulano, o wash do ciclano? Bicho, fica à vontade. Fica à vontade, pode usar. Mas como professor, eu não sou só um modelista, né? Eu sou um professor. Como professor, eu sou obrigado a te recomendar. Aprenda a usar óleo. Aprenda a usar tinta óleo. O Washed, um bom pretexto para você começar a usar tinta óleo, para você comprar suas primeiras tintas óleo. Né? O óleo, de maneira geral, é um ferramentão no hobby. Né? Ele vai ser muito útil. Você não vai pintar um kit com tinta óleo, mas ele vai te quebrar alguns galhos, né? Ele vai te fazer alguns efeitos, vai resolver algumas panes com você. Mas, por exemplo, se você for pintor de figura, você pode sim pintar uma figura inteira com tinta óleo. Eu pinto muito figura com tinta óleo, eu adoro. Tá? Aprenda a usar tinta óleo. Tá? Aprenda a usar o tinta óleo para fazer o wash. Tá? É libertador. É libertador. Você vê, consigo fazer um wash aqui extremamente eficiente e barato. Né? Gastei frações de centavos de tinta. Né? Você vai comprar as tintas para fazer o wash, elas vão morrer de velho na sua bancada. Né? E dura muito, é muito pouquinho que a gente usa. E você pode guardar esse wash. Eu guardo toda vez que eu dou essa aula aqui, é bom que eu renovo meu estoque de wash. Eu guardo. Se eu não usar aqui desse potinho, vai virar wash para a posteridade. Muito do que a gente tem hoje, em termos de material pronto para wash, para efeito, são derivados do óleo. Né? São observações feitas a partir das técnicas que usam óleo. Tá? Você dominar a tinta óleo no seu hobby, no seu modelismo, você vai para a raiz da coisa. Né? Vai te libertar você ficar preso à marca, panel line, né? Quanto custa um panel line hoje? Eu também não faço nem ideia. Nunca comprei um. Eu acho que eu até tenho um aqui. Eu tenho uns washes prontos, abandono de aluno, né? Mas eu ainda venho e volto para tinta óleo. Sem falar que essa daqui é a técnica universal, né? Essa daqui é a técnica do wash Sobrou alguma coisa? Não. Do wash mais basiquinho para pessoas que estão começando. Só que é uma técnica muito útil. Você vai carregar isso pro resto da vida. Eu uso esse wash até hoje. Para tudo? Não. Mas ele é um quebra-galhaço para mim. Esse wash até hoje. Tá? E a hora que você precisar de outros washes, outras cores, querer brincar com cor, que quiser fazer sombras coloridas diferentes, contornos diferentes, você não vai estar preso a marca nenhuma, a disponibilidade de nada. Você vai ali, pega teus tubinhos de cola de tinta óleo, faz tua cor e manda ver, bicho. Né? É muito libertador saber usar tinta óleo. Né? E ó, eu não usei quase nada no meu wash. Tá? Quase nada. Ainda decantou um pouco aqui no fundo. Ativar ele bem aqui. Porque eu tenho um potinho milenar que eu guardo esse wash de tinta óleo. Tá? Há muitas décadas eu tenho esses potinhos aqui. E eu venho aqui, ó, renovo ele toda vez que eu dou essa aula. Ou para vocês aqui no YouTube, ou para algum aluno, eu venho aqui,
renovo meu estoque. E a hora que eu precisar de um wash simples, né? Fazer algum efeito, às vezes uma figurinha pede um wash ali basicão, meu washzinho tá pronto aqui, ó. Só fechar ele bem aqui, guardar ele na sombra, ele estará me esperando para o dia que eu precisar dele. E você vê, misturei ali com tintas de outras eras. Tá? Enquanto as tintas secam e eu limpo aqui minha mesa, a gente responde algumas perguntas. Uma, pelo menos, que é: quando que eu posso utilizar o wash de universal? Posso usar sempre? Olha, tecnicamente sim. Tecnicamente, o wash de universal serve para tudo, porque ele é a cor da sombra. Ele é a cor da penumbra. Lembra que eu falei para você? Penumbra? Ele é a cor da penumbra, então ele vai funcionar sempre, tá? Quando que eu recomendo que você não utilize, tá? Não é proibido, mas eu recomendo que você repense, tá? Vamos lá, tem três situações que eu não recomendo o uso dele. A situação número 1 é quando você estiver fazendo algo branco. Pode ser a roupa, a vestimenta de alguém, mas pode ser uma camuflagem de inverno, né? Pode ser um tigrinho, um caiado, coisa desse tipo. Quando você estiver fazendo algo branco, né? Um veículo da ONU, por exemplo, eu não recomendo que você utilize esse tipo de wash. Vai para um wash mais preto ou cinza. Tira o marrom, tira as cores quentes da jogada por uma questão de encardido, sabe? Uma questão de encardido. Ele vai encardir demais teu branco vai virar uma coisa muito suja. Vai perder um pouco do aspecto de branco. Se você estiver pensando em sujeira, barro, coisas encardindo mesmo, aí você pode até usar ele, tá? Ele até funciona com branco, mas eu recomendo, quando você estiver fazendo coisas brancas, repense ele. Do mesmo jeito você vai repensar quando você estiver fazendo coisa preta, pintando algo de preto, tá? Um cinza muito escuro, porque esse wash ele só vai fazer sentido se ele estiver sombreando algo. Mas se você aplicar em algo que é mais escuro do que ele vai perder um pouco do sentido dele, tá? Quando a gente está fazendo uma coisa preta, tipo um Blackbird, uma coisa assim, um Little Bird também, outro helicóptero que voa muito preto, um Black Hawk, um Blackbird, a parte de baixo de um ônibus espacial, sei lá, você está fazendo alguma coisa pretinha, esse wash não vai funcionar porque simplesmente ele não vai escurecer o que já é muito escuro, tá? Aí a gente recomenda até você trocar de técnica, faz um wash de inverso, né? Você dá uma floreada, uma embelezada de um jeito diferente. Mas no preto ele não vai funcionar. Não é nem que eu não recomendo. Se você quiser jogar em algo que está pintado de preto, fica à vontade. Ele só não vai funcionar. Ele só não vai acontecer nada. Quando você estiver trabalhando cores metálicas, ele também não é o mais recomendado. Nem que ele seja errado, tá? Se você quiser usar ele quando você estiver fazendo um motor, uma peça em metal, alguma coisa assim, nem é errado usar ele. Mas você vai querer usar preto nessas peças aí, porque o preto vai funcionar muito melhor do que o marrom. Então, quando você estiver fazendo o motor de um carro, de um tanque, de um avião, usa o wash de preto que vai funcionar melhor. O preto conversa melhor com as cores metálicas. Não é nem que eu não recomendo esse wash, é que o wash de preto vai funcionar mais, né? E é mais fácil de fazer, porque é uma cor só, você não precisa misturar uma cor na outra. Também tome cuidado, se você for pintor de figura, pretende pintar uma figura, nem que seja bonequinhos para fazer teu diorama, toma cuidado de usar esse wash em peles, tá? Toma cuidado, tá? Para pele às vezes funciona um wash de mais avermelhado, não tão amarronzado, tá? Quando a gente está fazendo uma pele figura top mesmo, a gente pode usar até vários tipos de wash, aí ele até entra, porque ele vai ser a penumbra mesmo, ele vai ser a falta de luz. Mas quando você estiver fazendo os contornos e os vales das peles, você vai querer usar tons com um pouco mais de vermelho, tá? Até mesmo para pele negra. Você vai usar um marronzão lá bem escuro para fazer o wash, mas aquele marronzão vai ter traços a mais de um vermelho, de uma sombra de pele, do que esse wash universal tem. Então tome cuidado, né? Não recomendo branco e preto, né? O preto não vai funcionar. Não recomendo branco e preto, não recomendo para motores e não recomendo para pele.
O resto, meu irmão, manda bala, né? Incluindo diorama, terreno de bases, tudo que você quiser jogar. Esse Washed, manda bala, irmão. Fica à vontade. Essa conversa me deu um pouco de tempo pra gente secar as coisas aqui, né? Vou pôr um pouquinho de água rasa aqui no meu potinho e eu vou limpar as peças. Tá? Deu tempo para secar, mas não muito. E a tinta óleo demora muito para secar. Então, se você achar que você consegue limpar a tua peça sem precisar olhar na água rasa, você só passa o cotonete e tira o excesso. Né? O Washed com tinta óleo tem essa característica. Agora, se você achar que está muito pesado, de repente você fez com esmalte sintético, né? A minha quadradinha, aí você molha um pouquinho aqui na água rasa, né? E você vem passando gentilmente o teu wash. Aprenda a vetorizar suas limpezas, né? Então, por exemplo, esse wash aqui eu limpo de baixo para cima. Que vetor que é esse? É um vetor chamado gravidade. Você pode limpar, por exemplo, seguindo o fluxo do avião, as quedas, as gravidades, porque aí você já transforma o resto de sujeira, o resto de wash, no que a gente chama de streaking, né? São os escorridos, os sedimentados, né? Aí você vai limpando até você achar que ele está limpo o suficiente. Se você está fazendo uma militaria e quiser deixar ele carniçadão, sujão, né? Você limpa menos. Você deixar esse wash de pregnar mais. Tá vendo? Ó, eu ponho a peça na posição dela mesmo e limpo no sentido da gravidade. E aí o que sobra já vira manchinhas legais para compor o meu éter. Tá? Diquinha de ouro essa. Às vezes você fica se matando ali tentando descobrir como que faz determinado efeito e às vezes você descobre que o efeito ele nasce meio que sem querer. Você não precisa pensar muito. Como eu aplico o meu wash de sempre mais localizadinho, né? Gosto de fazer tanta lambança. Os meus washes são sempre assim, simples de limpar. Alguns lugares encarniçam um pouco mais, outros lugares menos, mas eu sempre tenho pouco trabalho para limpar. Tá? E se você for fazer um veículo mais limpo, um veículo mais novo, ou você pode aplicar menos wash, ou você pode ter um cuidado maior em usar uma cor não tão mais escura, né? Uma cor mais neutra, mais próxima da cor original do modelo, que ele converse com a cor de uma maneira diferente, menos agressiva. Vocês verem, eu não invernizei minha peça nem pro decalque e nem pro wash. Estão todos correndo super bem, estão todos limpando super bem, tá? O wash não arrancou a decal fora. Tá tudo funcionando bonitinho e eu economizei passadas, eu economizei camadas de coisas, né? Lembrando daquela dica que o Chiquito me ensinou, né? De quanto menos camadas tiver sua pintura, quanto menos camadas você resolver teu kit, melhor para a pintura. Essa pintura vai ficar mais bonita e resistente. Então eu poupei uma camada de verniz para vocês. E aplicando pouco wash, né? Fazendo esse wash mais localizado, alguns chamam de pin wash, também você fica mais tranquilo assim, porque o que sobrar do wash, o que você esquecer de limpar ou passar do seu crivo, né? Vai estar conversando um pouco melhor com o acabamento do kit. Você não precisa se preocupar tanto. Olha lá nossos estofadinhos. Que bonitinho. As últimas peças, os banquinhos. Agora eu vou deixar isso aqui secar, tá? Para esse óleo dar uma estabelecida. Tá? Se você puder deixar aí, depois que você limpou, puder deixar um dia para o outro, até uns 2 dias, se você fizer com tinta óleo, para evitar acidentes com as próximas camadas de coisa, porque a tinta óleo é um pouco mais delicada, ela precisa de um tempo a mais para endurecer, né? Deixa descansando uns dias,
Se der, né? Se não for possível, pelo menos algumas horas para você vir, de repente, aplicar um verniz brilhante, né? Ou, no caso, um verniz fosco. Eu vou aplicar um verniz fosco. Por quê? Porque a tinta óleo brilha, né? A tinta óleo, ela deixa até meio aspecto meio de graxa, meio de sujão, assim, né? Mas eu quero esse acabamento um pouco mais fosco. E o acabamento do kit eu quero um pouco mais fosco. A minha pintura sem verniz, ela brilha muito, tá vendo? Quero deixar tudo isso mais fosco. Isso vai ser assunto para uma próxima aula. Que a gente vai fosquear isso daqui, pensar alguma coisa de sujeira, né? Isso aqui já deu uma sujada boa, né? Mas a gente precisa começar a pôr uns barros, umas terras aqui dentro, né? Porque depois a gente não vai ter acesso. Tem que fazer isso enquanto a gente tem acesso ao interior. É isso. Vou parar de falar. Já tive que atender o interfone, já nem lembro o que eu tava falando mais. O wash tá feito, vou deixar secar. Próxima aula eu venho e a gente mexe mais coisa, né? Demora, né, pra fechar um kit. Vai ficar bom, você vai ver. Mas eu vou encerrar este vídeo por aqui. Você chegou até aqui, já aproveita, deixa um like, inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal. Deixa o like e dá uma força, não custa nada, né? Dá um likezinho aí. Vem assistir a gente ao vivo, esse é um canal de lives. Nós estamos ao vivo aqui quase todos os dias. De quarta a domingo tem uma live do Chiquito. Procura o que você acha. Então não é aqui no blog do Chiquito, é no Figurando. Às vezes ele tá nos outros canais. Fica de olho aí, Chiquito aparece. Eu queria agradecer quem coloca este canal no ar. Se você assistiu essa aula, se você aprendeu alguma coisa hoje, é graças à galera que acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito. Por que você não vem também? Vem aqui, acessa aqui, ou clica o botão se Seja Membro. Você vai ajudar um pouquinho por mês, não vai nem pesar no seu orçamento, mas você vai ajudar a manter o canal, você ainda vai ter desconto, live a mais por semana, você vai assistir vídeo antes, muita coisa bacana, grupo de WhatsApp, almoço do canal, workshop, muita coisa bacana e mais importante, você ajuda o canal, a gente só tá aqui porque temos padrinhos, sem padrinhos a gente tava, sei lá, fazendo Uber. Ponto final no vídeo de hoje, vou ficando por aqui, fique bem, fique em paz, aplique seu washed, a gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Um beijo, turma. Fui!